Olá, alunos. Bem-vindos à nossa segunda aula. Hoje nós vamos falar sobre procariotos. Os procariotos, eles são seres dos mais abundantes no nosso planeta, ou seja, em qualquer lugar onde possa ocorrer vida, eles estão lá. Também são uma estrutura muito simples e hoje nós vamos estudar como é que essa estrutura das nossas conhecidas bactérias. Bem, no processo evolutivo, a gente falou na aula passada dessa teoria simbiótica, de que as bactérias aeróbicas elas interagiram então com a nossa célula procariótica, eucariótica ancestral, certo? Então, foi necessário inicialmente que tivesse um ácido nucleico, ou seja, a estrutura molecular que pode propiciar a reprodução de uma célula. E aí ela vai manter, então, sempre as suas características. Esse DNA estava confinado num sistema de membranas, e só tendo o DNA no citoplasma e mais um sistema de membranas e seu metabolismo no citoplasma, a gente tem um eucarioto ancestral, um procarioto ancestral, desculpa. Mas para que o eucarioto ancestral surgisse, inicialmente a gente teve a formação de invaginações de membrana, que levaram então a encapsulamento das bactérias aeróbicas. Essa invaginação de membrana também levou à formação da carioteca, ou seja, a membrana que confina o material genético em um ponto específico da célula. A partir disso, nós tivemos um mutualismo, ou seja, a bactéria aeróbica que entrou nesse processo de interação teve seu ganho por ter uma melhor disponibilidade de nutrientes sem ter concorrência do meio. Enquanto que a célula que recebeu a bactéria aeróbica, ela melhorou a sua conversão de carboidratos, por exemplo, em energia para essa célula, na forma de ATP. Bem, então a gente tinha aí a nossa mitocôndria formada e uma célula eucariótica ancestral que tinha duas organelas pelo menos, a mitocôndria e o núcleo. A partir disso foi possível seguir dois caminhos diferentes. Um deles foi a interação com a cianobactéria, uma bactéria capaz de realizar fotossíntese e, portanto, transformar essa célula eucariótica primitiva em um organismo autótrofo, ou seja, aquele que consegue produzir seu próprio alimento. Então, a cianobactéria deu origem ao cloroplasto, certo? Ela é então capaz de captar a luz do sol e essa energia vai ser utilizada então para captar o gás carbônico da atmosfera e produzir então glicose. Essa glicose pode ser utilizada então pela mitocôndria e assim produzir energia para a célula. Então a gente tem uma célula eucariótica fotossintetizante. Já na célula eucariótica não fotossintetizante, nós temos um organismo heterótrofo, que não é capaz de produzir seu próprio alimento, ele precisa captar do meio. Então, como nós acabamos de falar, existiu dois caminhos possíveis durante a evolução. Ou nós tivemos uma célula heterótrofa ancestral, ou nós tivemos uma célula fotossintética ancestral. Isso dependeu da interação com mitocôndria, bactérias aeróbicas geraram mitocôndria, e essa célula que já tinha mitocôndria pôde então interagir também com cianobactéria, dando origem a cloroplasto. Então, na evolução dos seres vivos, nós temos uma célula procarionte ancestral, que disso resultou no reino Monera, onde nós temos todas as bactérias e algumas cianobactérias. Durante o processo evolutivo, para se transformar em uma célula eucariótica, foi preciso perder parede celular. Nós vamos já na nossa aula falar sobre parede celular. Foi preciso que surgisse um citoesqueleto. A gente vai ter uma aula só sobre citoesqueleto.
E foi necessário também o surgimento de organelas membranosas a partir da invaginação dessa membrana. Ou seja, vaginação significa a membrana que estava só no exterior da célula começou então a penetrar e formar estruturas dentro da célula também. Então a gente tinha esse ancestral eucarionte que continha o núcleo e ele entrou em simbiose com a bactéria aeróbica, e agora a gente tinha duas organelas, núcleo e mitocôndria. Foi possível também a interação com a cianobactéria, e agora a gente tinha a nossa célula ancestral fotossintetizante. A partir disso a gente tem a origem a todos os reinos dos seres vivos. Com cloroplasto nós temos algas, todas as plantas e alguns protozoários. Alguns protozoários também podem não ter cloroplasto e ter essa estrutura celular. Mas dessa estrutura celular nós temos o reino Animalia, o qual o ser humano está inserido, e também o reino Fungi. Só para a gente fazer uma comparação de tamanho, aqui a gente tem a superfície de uma célula eucariótica, uma bactéria na sua proporção com a célula eucariótica e um vírus em proporção com a bactéria. Certo? Só para a gente se situar na proporção de tamanho entre essas células, célula animal, bactéria e vírus. Aqui o núcleo da nossa célula. Bom, uma célula procariótica ela tem uma grande variedade de tamanho, certo? Então, é muito comum a gente encontrar células procarióticas que só tem 2 micras de tamanho, 3 micras de tamanho. Um micrômetro, né, uma micra que eu estou falando, um micrômetro, ele é a milésima parte de 1 milímetro. Certo? Então, 1 micrômetro é igual a 0,001 milímetro. Certo? Então, é muito difícil a sua visualização a olho nu. A gente precisa de bons microscópios para poder visualizar uma bactéria. Então, esse tamanho da bactéria ele é variável, pode ir de 0,15 micrômetros até 50 micrômetros. Certo? O que a gente está vendo aqui nessa imagem de micrografia eletrônica é uma Escherichia coli, uma bactéria muito comum que está em todo o ambiente onde existe ser humano, está também no nosso intestino, pode provocar doença na gente, mas é utilizado também, por exemplo, para processos biotecnológicos, como, por exemplo, produção de proteínas, amplificação de plasmídios, coisas que a gente vai ver em aulas mais para frente. Mas é possível também a gente encontrar bactérias muito grandes. Aqui a gente tem a proporção, certo? Aqui numa abelha, uma bactéria que infecta ela, a gente está vendo aqui o tamanho da bactéria sobre a abelha. Essa bactéria, a Thiomargarita namibiense, que foi primeiro identificada na Namíbia, país africano, e ela tem 750 micrômetros, e aí sim a gente consegue visualizar ela a olho nu. Bom, esse tamanho da bactéria é uma vantagem adaptativa para ela, certo? Então, toda vez que a gente vai fazer uma relação de superfície-volume, quanto menor o tamanho da bactéria, quanto menor o tamanho de uma esfera, vamos analisar a bactéria assim, melhor sua relação superfície-volume. Ou seja, aqui a gente está vendo a comparação de duas esferas, ou duas possíveis bactérias. Uma que tem 1 micrômetro de raio e uma outra que tem um raio de 2 micrômetros. Então, todas as trocas dessas células é feita a partir da membrana. Então, quando eu estou dizendo troca, eu estou querendo falar de captura de nutrientes e liberação dos metabólitos secundários, dos excrementos que essa célula tem para o meio. Ela precisa jogar coisa fora, para isso ela usar a membrana. Ela precisa captar, e para isso ela usa a membrana.
Então ela precisa ter uma área de membrana grande em relação ao seu volume. Quando a bactéria tem só 1 micrômetro de raio, o que vai acontecer é que ela tem uma relação superfície-volume igual a 3, certo? Que seria micrômetros cúbicos. Se ela tiver 2 de raio, 2 micrômetros de raio, o dobro do tamanho, ela vai ter uma relação superfície-volume de apenas a metade, 1,5 micrômetros cúbicos, dificultando as suas trocas com o meio. Ou seja, quanto maior o tamanho da bactéria, maior sua dificuldade em fazer suas trocas, sua relação com o meio em que ela vive. Bom, além disso, as bactérias os procariotos eles têm diversas formas, certo? Então, a gente tem os cocos, bacilos, vibriões, espirídeos, espiroquetas, temos bactérias filamentosas e também pedunculadas. Então, esses arranjos, a gente também pode ter arranjos entre essas formas celulares. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Cocos, eles podem se agrupar em um arranjo específico para aquela espécie. E aí, cada espécie vai ter um padrão uniforme de arranjo e vai ajudar também para a gente identificar que bactéria é essa. Então, vamos dar uma olhada. Toda vez que a gente tem aqui, né, nos arranjos de cocos, uma divisão que ela é somente em um plano, né, um coco desse se divide em 2, ele vai formar então sempre um diplococo, certo? E se essas células continuarem a divisão somente no mesmo eixo, então a gente vai ter um streptococcus, porque essas células, cada uma delas vão se dividindo e formando uma outra célula que vai estar sempre agrupadas no mesmo eixo. E a gente tem aqui os exemplos de streptococcus e de diplococcus. Se, além de dividir em um único plano, ela divide também num plano perpendicular, a gente vai ter a formação de uma tétrade, certo? Então, a bactéria ela se dividiu primeiro num eixo e depois no outro, formou então uma tétrade. E se além de dividir nesses 2 eixos do plano, ela também dividir numa linha, vamos chamar de equatorial, em relação aos outros planos, ela vai formar uma sarcina. Sarcina é o agrupamento de 8 cocos, né, onde elas estão agrupadas 4 mais 4, sofrendo divisão em todos os planos, ela vai se organizar na forma de sarcina. Quando a gente tem uma divisão não organizada, a gente tem a formação de estafilococos, certo? Então, nos estafilococos, como a gente está vendo aqui nessa micrografia eletrônica de varredura, a gente tem bactérias de cocos que estão sem arranjo por conta do seu plano de divisão. Então, a gente tem a identificação desses tipos de bactérias de acordo com o seu arranjo. Então, o que a gente tem aqui, vários gêneros de bactérias, onde a gente tem o Streptococcus, o Staphylococcus. Então, um tem um arranjo de acordo com a divisão, o outro não. Neisseria gonorreia, a bactéria que causa a gonorreia, ela é um diplococo. A gente tem o metanococo, que é um coco individual. Metanosarcina, que tem uma distribuição 4 a 4 células, ou seja, uma sarcina. E Deinococcus, que tem uma distribuição de 8 a 8 células. A gente também tem os bacilos, certo? Então, os bacilos eles vão também ter sua possibilidade de arranjo, só que essa variação já é menor do que os cocos. Ou a gente tem um bacilo único, uma célula isolada, ou um diplobacilo,
ou um streptobacilo. Então, diplobacilo só se organizam 2 a 2 bacilos. Se continuarem a sua divisão nesse plano, a gente vai ter a formação do streptobacilo, certo? Uma cadeia longa de bacilos. E se ela dividir, então, nesse plano, a gente vai ter a formação da paliçada. Então, um plano longitudinal de divisão forma paliçada. Um plano transversal de divisão forma diplobacilo ou streptobacilo. Bom, aí a gente tem também outras formas, além de cocos e bacilos. A gente tem os cocobacilos, uma forma intermediária, ou seja, ovalada, entre cocos e bacilos. A gente tem a espiroqueta, que ela tem uma bactéria que tem uma forma de espiral, como a gente está vendo aqui, que tem um formato de vírgula, chamado de vibrião, ou um espirilo, que diferente da espiroqueta, ela só tem uma volta na sua parte central. Também pode ser pedunculada, certo? Simplesmente emitir um pedúnculo na sua estrutura celular. Então, nessas outras formas, a gente tem aqui vibrião, como o vibrião da cólera, causa doença intestinal em seres humanos, ou uma espiroqueta, como é o caso da bactéria causadora da leptospirose, doença que é transmitida por urina de rato, principalmente, e que pode contaminar alimentos ou embalagens e assim chegar a contaminar os seres humanos. Bom, vamos dar uma olhada então na estrutura que a gente tem dos procariotos, certo? Vamos então começar a olhar essa estrutura que a gente está vendo aqui esquematicamente, de dentro para fora, certo? Então, centralmente aqui a gente está vendo o que é a estrutura do genoma, ou seja, do DNA dessa bactéria. Então, ele não possui uma membrana que confine ele num local, ele está distribuído em todo o citoplasma. E existe também uma estrutura chamada plasmídio, um DNA circular pequeno que pode ser transmitido de uma bactéria para outra. Certo? É uma estrutura de transmissão de informação genética de uma bactéria para outra. Além disso, a gente tem aqui no citoplasma ribossomos que vão ler o RNA formado a partir desse DNA para a formação das proteínas dessa bactéria. E inclusões que podem ser, por exemplo, muita proteína produzida, como muita enzima produzida por essa bactéria, que vai ficar acumulada aqui no citoplasma. Certo? E o próprio citoplasma, que é um espaço contendo água, sais, proteínas, carboidratos, tudo mais que a bactéria vai precisar para o seu metabolismo. Fora disso, a gente tem então uma membrana plasmática, muito parecida com a membrana nossa, certo? Uma estrutura que é lipídica, contendo proteínas inseridas. Todos os procariotos vão ter então uma parede celular, certo? Em volta dessa membrana. Por fora da membrana a gente tem uma parede celular. Em alguns casos, algumas bactérias elas podem conter cápsula. Uma cápsula que vai dar uma proteção a mais a essa bactéria. Além disso, essa bactéria pode ter fímbrias e pili, que vão ajudar na sua fixação, no caso das fímbrias, fixação em uma superfície, ou pili, que vai ser uma estrutura que vai ajudar na reprodução dessas bactérias. As bactérias também podem ter aqui fora flagelos, que são estruturas de locomoção, certo? Então, a locomoção pode ser feita pelo movimento da própria estrutura da bactéria, pode ser ajudada pelas fímbrias e pode ser impulsionada por flagelos. Então, quando a gente vai olhar aqui o núcleo de uma bactéria, que a gente está vendo aqui uma bactéria íntegra e seu material genético confinado aqui dentro, uma região com maior densidade, onde tem uma maior concentração
de DNA, mas toda essa periferia aqui também contém material genético. Se uma bactéria fosse rompida, como está mostrando aqui essa micrografia, o seu material genético extravasado ele iria ser muito maior do que o tamanho dessa bactéria, certo? Mostrando com que ela está bem confinada, bem compactada aqui no seu interior. E a estrutura dos flagelos? A gente vai falar então dos flagelos. Flagelos são apêndices, que são estruturas proteicas. Eles são longos e finos, certo? Então o que a gente está vendo aqui é uma estrutura motora que vai dar giro a esse flagelo. E aqui ela está ancorado na membrana e na parede celular da bactéria, certo? Nessa estrutura aqui ancorada na membrana é de onde recebe energia para promover então esse giro. E o giro é o que vai impulsionar então essa bactéria. Esse flagelo ele pode ser distribuído de diversas formas, né? Nas bactérias depende da espécie e o número também ele é variável. É composto por uma proteína chamada flagelina e a gente vai ter um corpo basal na sua estrutura, né, que é a parte de motor para poder dar o giro, o gancho. O gancho vai fazer com que esse giro se torne helicoidal e o filamento, que vai depender o tamanho desse filamento da espécie da bactéria. Além disso, a gente tem as possibilidades de distribuição desses flagelos. Uma bactéria que só tem um flagelo, esse flagelo geralmente fica em um dos polos e a gente chama então de bactéria monotríqueo. Quando ela é lofotríqueo, o conjunto de flagelos eles estão distribuídos em um dos polos. Também pode ser anfitríqueo e ter flagelos nos dois polos. Ou pode ser peritríqueo, esse flagelo ficar distribuído ao longo de toda a superfície dessa bactéria. Bom, os flagelos eles vão ajudar a bactéria na questão de deslocamento, certo? Para onde é que uma bactéria se desloca? Ela sempre se desloca em direção ao que está atraindo ela quimicamente, e aí poderia ser nutriente, certo? Ou pode fugir de algum local por uma sinalização química, como por exemplo fugir de um antibiótico. Então nesse exemplo que a gente está vendo aqui, ela pode ir em direção ao agente atrativo a partir dessa oscilação. Aqui a gente está vendo uma lofotríqueo, ela está se locomovendo em zigue-zague até que ela vai encontrando onde tem maior concentração do agente atrativo. E aí ela consegue se deslocar naquela direção. Então, para onde é que uma bactéria quer ir? Onde tem alguma coisa que a atraia. Bem, nem toda bactéria tem flagelo, mas todas podem se movimentar. O movimento mais comum que elas têm, né, que os procariotos têm, é o movimento deslizante. Então, o que a gente está vendo aqui é proteínas que ficam transmembrana, ou seja, atravessando a membrana do citoplasma para o espaço entre a membrana e a parede celular, e proteínas que ficam inseridas na parede celular. E elas vão sempre se encaixando. Com o gasto de energia, é possível promover a quebra da ligação dessas proteínas, né, da membrana com a da parede celular, e existe um giro, uma movimentação dessa proteína da parede celular para uma da membrana celular vizinha, fazendo com que a gente tenha aqui um giro, certo? O que vai propiciar a movimentação dessa bactéria. Isso funcionando alguma coisa semelhante com o que a gente conhece como esteira de trator, né? Um trator de esteira, ele tem aqui rodas e uma esteira, e essas rodas centrais vão fazer com que a esteira se movimente
em um sentido. De jeito semelhante, esse procarioto ele consegue se locomover, fazendo com que a sua parede celular funcione então como a esteira de um trator de esteira. Então aqui a gente está vendo a movimentação da bactéria. Os pílis e as fímbrias, outra estrutura que a gente viu naquela nosso primeiro desenho esquemático. As fímbrias vão ajudar na adesão. Então, por exemplo, uma bactéria que contamina nosso trato respiratório, ela vem pelo ar e para que ela consiga se fixar e se alimentar naquele local, ela vai precisar se fixar com essas fímbrias, certo? Ou no nosso trato digestivo, ou vários outros locais, outras superfícies vão precisar então dessas estruturas aqui de fímbrias que vão então possibilitar que essa bactéria fique fixada em um local. E por que ela se fixa ali? Porque existe fluxo de nutriente ali e ela quer agora, ao invés de se locomover para procurar nutriente, ela quer se fixar onde já tem o nutriente. Já o pili, ele vai ser muito importante na conjugação bacteriana, certo? E algumas bactérias, principalmente as patogênicas, utilizam também o pili para se fixar em algum local. Ambas as estruturas, tanto o pili quanto a fímbria, elas são estruturas proteicas. Ou seja, pilina, uma proteína, vai formar essa estrutura que vem desde a membrana, atravessa a parede celular e é projetado para fora do procarioto, então facilitando então essa questão da adesão com alguma superfície. Bem, então o que a gente está vendo aqui, né, o que a gente tem de novo em volta, certo? Em volta da bactéria que a gente falou, é possível ter alguma cápsula. Essa cápsula, ela pode ser limosa, ou seja, um glicocálice, alguma estrutura que é gelatinosa. Geralmente a composição é de glicoproteínas e polissacarídeos, tem função de adesão e tem a função também de fazer com que ela se livre da fagocitose. Então, aqui a gente está vendo uma bactéria numa placa de cultura, uma placa de Petri, e quando ela é capaz de formar esse glicocálice, né, essa cápsula muito intensa, a gente vai ver sempre uma estrutura gelatinosa nessa colônia de bactérias. Quando a gente vai olhar essa mesma bactéria na micrografia eletrônica de varredura, o que a gente vê é uma célula aqui central e uma estrutura de glicocálice muito grande aqui em volta. Para a parte de escapar da fagocitose das nossas células fagocíticas, aqui a gente tem um lisossomo de uma célula fagocítica do nosso sistema de defesa das células presentes no sangue. Então, a gente tem células fagocitárias que vão tentar capturar essa bactéria, trazer para o interior para que o lisossomo, que contém enzimas, promova a digestão dessa bactéria. No entanto, a gente tem receptores que reconhecem as proteínas da superfície da bactéria. E o nosso receptor poderia ir lá e interagir com a proteína da superfície da bactéria e formar então essa captura da bactéria. Só que se a bactéria produz um glicocálice, as nossas células de defesa não conseguem então interagir com ela, fazendo com que ela fuja do nosso
sistema imune a partir dessa cápsula formada então pelos procariotos. Parede celular, outra estrutura que a gente viu que é muito importante para as bactérias. Afinal de contas, é ela que dá a forma da bactéria, certo? Então, essa parte aqui, olha, os formatos que a gente viu, cocos, bacilos, vibriões e espirilos, tudo isso está relacionado, então, com a estrutura de parede celular. É a parede celular que vai dar essa forma. Além disso, a parede celular, ela ajuda a controlar a pressão que existe no interior de uma bactéria. Se vocês pararem para lembrar, vocês estudaram para o vestibular na osmose. Bactéria ela precisa estar num meio que contenha nutrientes. Então, geralmente ela chega no meio onde não tem muito nutriente e dentro dela tem pouco nutriente. Então, fora está mais concentrado do que dentro. O que era que ia acontecer com a água? A água iria migrar pela membrana celular para dentro da bactéria. E ela migra. A osmose não deixa de acontecer. Então, a parede celular ela não impede a osmose. A água vai migrar. Só o que era que iria acontecer com a bactéria dessa onde ela recebe muita água até ter um equilíbrio na concentração? Ela iria explodir, certo? Ela iria crescer o seu volume tanto que ela iria chegar a explodir. A parede celular que a bactéria tem fora, ela é tão rígida que ela consegue manter uma pressão de 2 atmosferas. É como se a pressão que a gente tem do ar sobre a gente, tem aqui uma atmosfera, ela aguenta 2 vezes essa pressão, como se a gente estivesse mergulhando a 10 metros de profundidade. Então, essa pressão que a gente sente nos tímpanos ao mergulhar a uma profundidade, a 10 metros causa 2 atmosferas e a bactéria consegue, a partir da sua parede celular, suportar essa pressão. Ok, e corresponde de 10 a 40% do peso celular bacteriano. Uma estrutura muito importante para essa bactéria. Como é que é, então, a composição dessa parede celular? A gente vai começar então agora a falar de moléculas, certo? No nosso curso de biologia celular e molecular. Vamos então falar das nossas primeiras moléculas, que são açúcares. 2 tipos, vamos analisar aqui: N-acetilglicosamina e N-acetilmurâmico. 2 tipos de carboidrato que ela vai ter na sua estrutura celular. Então, a gente tem aqui, entre os 2 tipos de açúcar, uma ligação que é trans, uma ligação beta 1,4. Como ela é trans? É beta entre o carbono 1 da N-acetilglicosamina e o carbono 4 do N-acetilmurâmico. Além disso, ancorado no N-acetilmurâmico, a gente pode ter aminoácidos, certo? Formando então uma cadeia de aminoácidos que vai ajudar na ligação entre cadeias. Então, o que a gente está vendo aqui na representação, N-acetilmurâmico em roxo, N-acetilglicosamina em verde, e elas estão alternadas aqui nas cadeias. O N-acetilmurâmico, por possuir uma cadeia de aminoácidos, ele consegue se ligar um ao outro entre cadeias, formando então uma estrutura de muitos tipos de cadeia, uma ligação peptídica entre as cadeias de carboidrato. Essa é a composição da parede celular, basicamente, do peptídeo glicano. Tá, mas a gente tem a diferença entre bactérias que são gram-positivas e gram-negativas. Esse tal, desse gram, o pesquisador, ele desenvolveu uma coloração que conseguiu distribuir as bactérias em 2 grandes grupos, as que são gram-positivas e as que são gram-negativas. E essa coloração está relacionada com a estrutura da parede celular que a gente vai ver aqui. Gram-positivas, elas têm 90% da sua parede celular, uma parede celular que é grossa, formada então de peptídeo glicano. E a gram-negativa, o peptídeo glicano é só 10%,
como a gente está vendo aqui, 10% da sua parede celular. Ela tem a membrana, camada fina de peptídeo glicano e uma outra membrana que faz parte da parede celular, mas que está aqui como uma segunda membrana para aumentar a seletividade do que a gente tem para a bactéria gram-negativa. Certo? Eu vou já explicar um pouco mais disso. Então vamos dar uma olhada do que é que a gente tem aqui. Gram-positiva. A gente vai cortar um pedaço dessa parede celular e vamos dar uma olhada do que é que a gente tem. Membrana celular e uma camada grande de peptídeo glicano. Certo? Parede celular formada basicamente de peptídeo glicano. Já na gram-negativa, a gente vai fazer o mesmo tipo de corte, vai analisar da mesma forma, e o que é que a gente vai ter? Membrana celular, toda célula contém, camada fina de peptídeo glicano e uma camada lipoproteica, certo? Semelhante à membrana celular, mas que faz parte da parede celular. Aqui a gente tem fosfolipídios, proteínas, lipoproteínas, lipopolissacarídeos, mas tudo isso daqui, a membrana externa e mais o peptídeo glicano, é parede celular. E o que é então esse teste de Gram? Vamos dar uma olhada como é que ele... que a gente vai ter na técnica é que a gente pode pegar uma solução salina, vai pegar essa solução salina, vai colocar em cima de uma lâmina de vidro, vai flambar. Então, uma alça de platina. E o que significa flambar? A gente vai esquentar tanto ela que vai matar qualquer bactéria que tenha lá. Vamos esperar essa alça de platina esfriar e vamos capturar uma colônia de bactérias ali no meio. E vamos tentar descobrir se essa colônia ela é gram-positiva ou gram-negativa. Certo. Agora a gente vai usar aquela gotinha de solução salina que a gente colocou na lâmina para espalhar essas bactérias. A gente precisa espalhar bem elas sobre a lâmina. Dessa forma, a gente vai ter uma distribuição dessas bactérias sobre a lâmina. Depois de espalhado, a gente vai então fixar essa amostra sobre o vidro. Passando sobre a chama, a gente vai ter uma secagem rápida que vai favorecer então essa fixação. Por que é que eu quero fixar minha bactéria sobre o vidro? Para que na hora que eu coloque um líquido, que é o corante, não vai embora essas minhas bactérias. Então, o primeiro corante que a gente está colocando é violeta genciana. Vai colocar sobre a lâmina. Aguardar o tempo de 1 minuto. E depois lavar com água corrente, mas de uma forma indireta, sem derramar tanta água sobre a amostra para evitar que as nossas bactérias sejam jogadas fora nesse processo. Deixo passar água sobre a lâmina. Tudo bem. Vamos agora colocar iodo. Essa tintura de iodo vai ajudar a fixar esse corante na parede celular. Certo? O iodo ele tem a capacidade de intercalar com os carboidratos e vai ajudar a fixar isso daí. Deixa 1 minuto e lava com água novamente. Corante colocado, fixado e agora o excesso retirado com água. O que é que a gente vai fazer agora? Descolorir essa amostra, lavando com acetona. Primeiro eu colori, agora eu vou descolorir. E eu vou já explicar o motivo disso. Estou descolorindo tudo que poderia ser descolorido, todo corante que não foi bem fixado, ele vai ser agora retirado com acetona. Vamos tirar essa acetona também com água.
para que não fique a acetona sobre a lâmina, porque agora a gente precisa colocar um segundo corante. Esse segundo corante é a fucsina básica, e a gente deixa somente 20 segundos. Coloca a fucsina e vai ter coloração de tudo que não tiver corado, tudo que a acetona removeu, vai ser corado com a fucsina. Vamos lavar, secar e levar ao microscópio para visualizar. Assim a gente consegue diferenciar gram positiva de gram negativa. Vou fazer a secagem ali na toalha de papel sem esfregar essa nossa amostra para não perder as bactérias que estão lá. Então vamos dar uma olhada como é que isso acontece. A gente tem tanto a bactéria gram positiva quanto a gram negativa não possui coloração. Então a gente passou por um processo de fixação, certo? Que era passar na chama, depois adicionou um corante roxo, aqui nesse exemplo cristal violeta, tratou com iodo para que houvesse uma fixação desse corante, e até aqui vai tudo igual em gram positiva e gram negativa. Quando eu descorei com a acetona, o que é que vai acontecer? A gram positiva, que tem a parte de peptidoglicano grossa, vai manter a coloração de roxo, certo? E a gram negativa, que tem peptidoglicano fino, vai descorar com a acetona, ok? Então eu vou fazer a segunda coloração. Quando eu fizer a segunda coloração com um corante rosa, o que é que vai acontecer? Onde já tinha coloração, não vai mais pegar corante. Mas onde não tinha corante, porque foi descolorido, vai pegar o corante. Com isso a gente vai ter a diferenciação. Bactérias que são gram positivas vão corar de roxo e bactérias gram negativas vão corar de rosa. A nossa técnica de coloração por gram. E a gente consegue então diferenciar se essa bactéria ela tem parede celular do tipo gram negativo ou se tem parede celular do tipo gram positivo. Então vamos falar um pouquinho dos antibióticos, certo? Structurally, most bacteria consist of a cell membrane surrounded by a cell wall, and for some bacteria, an additional outer layer. E aqui a gente está fazendo internal to the cell membrane is the cytoplasm, which contains ribosomes, a nuclear region, and in some cases, granules and/or Vamos dar vesicles. uma olhada. Depending on the bacterial species, a number of different external structures may be found, such as a capsule, flagella, Aqui a and gente vai pili. encontrar fora da membrana In cápsula, gram-negative bacteria, flagelo, pili. the gap between the cell membrane and the Então cell aqui a gente wall tem is known as the citoplasma, periplasmic a space. membrana e Most o gram-positive periplasma, que é bacteria o do espaço que a not gente possess a tem periplasmic entre a space, membrana but have only e periplasm, a where parede metabolic celular. digestion occurs and new cell peptidoglycan is attached. Como é formado então Peptidoglycan, essa the most camada de important component of the cell peptidoglicano? wall, is a polymer O made of peptidoglicano ele é formado no N-acetylmuramic acid, citoplasma alternating pela with união do N-acetylglucosamine, which are N-acetilmurâmico e cross-linked by chains of N-acetilglicosamina, 4 amino acids. demonstrados aqui The com function of the coloração bacterial diferente, cell em wall cadeias de is to maintain aminoácidos. the characteristic shape of the organism and to prevent the bacterium from bursting when fluid flows into the organism by osmosis. Synthesis of the Então aqui a gente peptidoglycan tem and ultimately the bacterial cell wall occurs in a number of stages. E N-acetilmurâmico One of the que first possui stages is the addition of 5 amino acids to aminoácidos na N-acetylmuramic forma de acid. peptídeo. Next, N-acetylglucosamine is added to the Eles são unidos por N-acetylmuramic enzima acid to form a precursor específica, of forma aquela peptidoglycan. ligação beta-1,4. This peptidoglycan precursor is then transported E across the depois de cell formado esse membrane to dímero, a cell é wall mandado acceptor para in the fora periplasm. da célula. E eles vão então Once in the formando periplasm, cadeias the peptidoglycan contínuas. precursors bind to Cada cell wall cadeia contínua acceptors dessa é and ligada a undergo outra extensive cadeia cross-linking. por ação de uma Two enzima major enzymes are específica. involved in cross-linking: transpeptidase and transpeptidase, D-alanine certo? Quem carboxypeptidase. vai fazer a ligação These enzymes are also known as penicillin-binding proteins because of their cadeia ability de to bind to aminoácido penicillins and cephalosporins. entre as cadeias Eventually, several layers of carboidratos, peptidoglycan are formed, all of which are cross-linked to create the de cell vem a wall. enzima e vai Gram-positive formando a bacteria estrutura may have de more layers parede than celular. gram-negative bacteria and thus Bem. have a much thicker cell wall.
A gente tem uma classe de antibióticos chamada beta-lactam. Como é que eles Beta-lactam antibiotics include all penicillins and cephalosporins that contain a chemical structure called a beta-lactam ring. This structure is capable of binding to the enzymes that cross-link peptidoglycans. Beta-lactams interfere with cross-linking by binding to transpeptidase and D-alanine carboxypeptidase enzymes, thus preventing bacterial cell wall synthesis. By inhibiting cell wall synthesis, the bacterial cell is damaged. Gram-positive bacteria have a high internal osmotic pressure. Without a normal rigid cell wall, these cells burst when subjected to the low osmotic pressure of their surrounding environment. As well, the antibiotic penicillin-binding protein complex stimulates the release of autolysins that are capable of digesting the existing cell wall. Beta-lactam antibiotics are therefore considered bactericidal agents. Atacando o aparelho celular. Vamos falar agora da reprodução das bactérias, certo? O primeiro processo de reprodução, o mais simples que a gente tem, é a divisão, certo? Então, uma bactéria ela vai simplesmente, aqui a gente está vendo a estrutura, membrana plasmática, parede celular, a molécula DNA ancorada na membrana celular. Essa molécula DNA ele é duplicado. Essas duas moléculas elas são separadas no citoplasma enquanto a bactéria está crescendo. Depois vem uma divisão das duas bactérias e a gente chama de cisparidade ou divisão binária simples. E isso resulta em duas bactérias distintas, certo? Então, processo de divisão, a bactéria se divide em duas. Na transformação, o que é que vai acontecer? Aqui a gente tem uma célula bacteriana, seu DNA. Algumas vezes, quando essas bactérias morrem no meio, ela deixa fragmentos do seu DNA naquele meio. Uma outra bactéria, ela pode captar esses fragmentos de DNA e incorporar o seu genoma. Certo? Quando o DNA é incorporado ao genoma, a gente tem um processo de transformação, onde parte do DNA de uma bactéria transformou a bactéria receptora e ela aumenta sua variabilidade genética. Na transdução, a gente precisa ter a participação de um vírus bacteriófago, certo? Então, o vírus bacteriófago ele tem o seu próprio genoma, ele vai atacar uma bactéria, lançar seu genoma dentro da bactéria e o capsídeo vai ficar fora. Esse genoma do vírus é incorporado no genoma da bactéria e a bactéria, toda vez que se reproduzir, vai replicar esse genoma. Ela também vai gerar várias cópias do genoma do vírus, mas junto com esse genoma do vírus, ela vai fazer um pedaço do seu próprio genoma e deixar junto desse genoma do vírus. O que é que vai acontecer? O genoma do vírus ele codifica para proteínas que formam esse capsídeo aqui. Os capsídeos vão ser formados dentro da bactéria, a um ponto que chega um momento em que eles rompem o citoplasma, rompem a membrana da bactéria e vão ser liberados no meio. Alguns desses capsídeos eles só contêm o genoma viral, mas outros podem conter o genoma viral e mais de bactéria também. O que é que pode acontecer? Quando esse vírus, agora esse fago, infectar uma outra bactéria, além do genoma viral, vai levar também genoma bacteriano, fazendo com que isso aumente a variabilidade genética das bactérias. Isso é o processo de transdução. Na conjugação, a gente vai ter o uso da estrutura que a gente já falou anteriormente, que é o pili. Então, a gente tem aqui na denominação feita, lá pelo século XIX, uma bactéria chamada de célula fêmea. E aqui continha o plasmídio, a gente falou também de plasmídio, DNA circular pequeno, chamado de célula macho. A partir de uma ponte citoplasmática, vai ser possível a interação desses dois citoplasmas e é possível que
essa bactéria macho duplique o seu plasmídio e transmita esse plasmídio para a bactéria fêmea, que é a receptora, certo? A partir do pile, né, dessa ponte citoplasmática, é possível então o compartilhamento de plasmídio. Depois que se separam, então a gente tem agora duas bactérias que contêm plasmídio. Qual é a vantagem disso? Geralmente, nesses plasmídios, a gente tem genes relacionados com a resistência a antibióticos. E aí, toda célula que contém um plasmídio vai sobreviver no meio. Célula que não tem esse plasmídio de resistência vai morrer na presença do antibiótico. Tá, então quais são as principais diferenças que a gente tem entre procariotos e eucariotos? A gente tem, em termos de domínio, procariotos a gente tem as bactérias e as arqueabactérias. E no eucarioto a gente tem só um domínio, eucária, onde tem algas, fungos, protozoários, plantas e animais. Em relação ao núcleo, membrana celular ausente no procarioto, presente no eucarioto. Isso é o que consegue dar a distinção mais essencial dos dois grupos, é a presença de carioteca. DNA, molécula única sem estonas. Estona é uma proteína que vai envolver o DNA e conseguir compactar ele, e é coisa que a gente vai falar em aula mais para frente. Já em eucariotos, tem vários cromossomos, todos com estona. Divisão sem mitose. Nos procariotos, o que a gente viu foi cisciparidade, divisão binária simples. Não vamos confundir isso com mitose. A gente vai ver a diferença de mitose numa aula específica na divisão celular. E geralmente em eucariotos, a diferença que a gente tem é que sempre ocorre mitose e não cisciparidade. A reprodução sexuada nos procariotos é um processo fragmentário, sem meiose. Apenas algumas porções do DNA são transferidas. No eucarioto é regular, certo? Sempre ocorre meiose e remontagem do genoma inteiro. Em relação à organização do citoplasma, a gente tem membrana citoplasmática nos procariotos sem esteróis, sem o colesterol, certo? E nos eucariotos a gente tem colesterol na membrana. A grande diferença que existe das membranas. Membrana interna. Alguns procariotos podem ter membrana interna, certo? Mas é uma estrutura muito simples. Já nos eucariotos a gente tem todas as organelas formadas por membrana interna. O ribossomo também é uma estrutura que vai produzir proteína e que é diferente. Tem um tamanho de 70S nos procariotos e tem um tamanho de 80S, certo? Nos eucariotos, exceto para as mitocôndrias. As mitocôndrias têm tamanho 70S, igual ao de bactéria. Organelas membranosas, ausente em procariotos, tem várias em eucariotos. Sistema respiratório está na membrana da célula, nesse caso do eucarioto está na mitocôndria. Pigmento fotossintetizante, membrana interna de clorossomas e cloroplastos ausente. Nos eucariotos a gente tem cloroplasto. Parede celular presente na maioria, só que é composta de peptídeo glicano, certo? Já nos eucariotos a gente tem plantas, algas e fungos com parede celular, só que tem outra estrutura, não é mais peptídeo glicano. De plantas, por exemplo, é celulose. Como é que é a motilidade? Movimento flagelar, tanto em procariotos como em eucariotos. Os flagelos que a gente tem aqui tem composição diferente, certo? Proteínas são diferentes, mas a gente tem. Lembram qual é a célula eucariótica, né, do ser humano que tem flagelo? O espermatozoide. Movimento não flagelar, deslizamento que a gente viu na aula de hoje ou através de vesículas de gás.
E em eucariotos a gente tem movimento citoplasmático, movimento ameboide, movimento deslizante, mas também tem movimentação das células eucarióticas. Microtúbulos, ausente em procariotos e comum em eucariotos. E a gente vai ver isso direitinho na aula de citoesqueleto. Tamanho dos procariotos, geralmente menores do que 2 micrômetros. E nos eucariotos, a gente tem sempre maior do que 2 micrômetros, chegando até a 100 micrômetros. Vamos dar uma olhadinha então nesse vídeo. Reino Monera. O reino Monera é constituído pelos mais simples de todos os organismos vivos, as bactérias e as algas azuis ou cianofícias. Eles são seres unicelulares, embora várias espécies se apresentem agrupadas em colônias. Além de serem unicelulares, os seres pertencentes ao reino Monera também são procariontes, ou seja, não possuem um núcleo definido. Todo o seu material genético está disperso no citoplasma. Além disso, não apresentam organoides com membranas no citoplasma. As bactérias são os seres mais disseminados no planeta e podem ser encontradas na terra, na água e no ar, em objetos e nos materiais em decomposição, na superfície ou no interior dos organismos. As bactérias são seres muito pequenos, com a maioria possuindo diâmetro inferior a 1 micrômetro, que é a milésima parte de 1 milímetro. Elas podem viver livremente ou associadas a outros organismos. As espécies parasitas são responsáveis por um grande número de doenças que afetam o homem. Com relação às suas formas, as bactérias podem ser esféricas, recebendo o nome de cocos. Podem ter a forma de bastonetes, recebendo o nome de bacilos, como o bacilo da febre tifoide. E podem ter a forma espiralada, os espirilos, e em vírgulas, que são os vibriões, como o vibrião da cólera. Na maioria das vezes, a reprodução nas bactérias é assexuada por cisciparidade ou bipartição. Esse processo se realiza com muita rapidez e é um dos principais fatores responsáveis pela enorme quantidade de bactérias existentes no planeta. Vamos ver mais um vídeo falando sobre as bactérias no nosso dia a dia. A graça de investigar o mundo invisível é observar como ele afeta nossas vidas diariamente. Paul Dawson é um cientista de alimentos. Para onde quer que olhe, ele vê o invisível. Nós, humanos, possuímos uma relação simbiótica com as bactérias. As bactérias são micróbios unicelulares essenciais à nossa sobrevivência. A maioria delas é do bem, mas por outro lado, as pessoas adoecem e infelizmente morrem devido ao contato com este mundo invisível. Os micróbios se movem rapidamente. Eles podem dobrar em número a cada 15 minutos. Em apenas 10 horas, um pode se transformar em 1 bilhão. Mas há um detalhe. Eles morrem quando sua população aumenta demais. Então, para sobreviver, eles devem sempre procurar novos lugares para morar. É aí que nós entramos. Nós somos o caminhão de mudança dos micróbios. Através do toque, de um espirro ou da tosse, na maioria das superfícies com as quais entramos em contato. Nós damos às bactérias a chance de viver quando as espalhamos. E um de seus meios de transporte preferidos é o dinheiro. A pessoa pega no dinheiro e ele passa de pessoa para a máquina registradora. O que não se pode ver é que praticamente toda nota está infestada com quase 100 tipos diferentes de bactéria. A maioria das notas está contaminada por Staphylococcus e Klebsiella pneumoniae, cepas bacteriológicas que causam infecção sanguínea ou pneumonia. Elas se agarram à trama da nota e sobrevivem em estado dormente até que o contato com nossa pele as revitaliza. Quando entram em nossos corpos, essas bactérias invisíveis podem nos usar para pegar carona para outro lugar ou ficarem onde estão e nos deixarem doentes. Durante uma epidemia, a moeda pode ser uma ótima maneira de os micróbios espalharem a doença de uma pessoa para outra.
Quando a epidemia de SARS varreu a China em 2003, o Banco Central chinês baixou a norma de reter o dinheiro por 24 horas antes de fazê-lo circular. Era tempo suficiente para que o culpado, neste caso um vírus, morresse. Mas o contato casual com esses micróbios é apenas uma forma que eles têm de se infiltrarem em nossas vidas. Há uma rota muito mais direta para esses micro-organismos, e ela começa dentro da nossa casa. A maioria das pessoas está em número menor em relação às bactérias que vivem em sua própria cozinha. O que não podemos ver é que a esponja da cozinha provavelmente contém 10 milhões ou mais de bactérias fecais. Algumas podem contaminar os alimentos e causar doenças graves. O refogo delas é o que causa o cheiro na esponja. É bem provável que a bancada da sua cozinha esteja repleta de E. coli 1000 vezes menores que a cabeça de um alfinete. Essa poderosa bactéria pode causar doenças graves e às vezes letais. Há praticamente o dobro de bactérias na bancada da sua cozinha do que em qualquer assento do vaso sanitário. E no chão? Quase o triplo. Mesmo o chão de cozinha mais limpo está repleto de micróbios, portanto é inevitável que alguns deles contaminem sua comida. No laboratório, o Dr. Dawson e sua equipe querem saber quantas dessas criaturas invisíveis nós acabamos ingerindo sem conhecimento. Gostaríamos de analisar os conceitos equivocados sobre os alimentos e testá-los do ponto de vista da pesquisa. Dúvida número 1. Quando você morde a bolacha e a mergulha num patê, a bolacha transfere bactérias para o patê? Montamos um experimento. Patê de queijo, calda de chocolate e molho vinagrete. Cada um deles é testado. Primeiro, um único mergulho, depois um mergulho duplo. As amostras são colocadas numa máquina especial. Depois de 2 dias incubando a bactéria, Dawson verifica quantos micróbios existem em cada amostra. Os resultados parecem confirmar uma suspeita comum. Quase não restam bactérias se você mergulha a bolacha apenas uma vez. Mas e 2 vezes? Cerca de 1000 bactérias por mililitro. Então, numa festa acabamos nos deparando com uma tigelinha contendo a saliva de várias pessoas. Quer dizer que mergulhar 2 vezes pode fazer mal, porque a saliva pode abrigar um grande número de bactérias prejudiciais. Dúvida número 2. Se você compartilha uma bebida com alguém, também está compartilhando os germes da pessoa? Os criadores de bactérias de Dawson arregaçam as mangas. Eles vão tomar o leite direto da garrafa e guardá-la de volta. Então, de 3 em 3 dias, vamos tirar uma amostra. O veredito? Encontramos 100 vezes mais bactérias no leite que tinha sido bebido direto da garrafa em comparação ao que não tinha sido. Se você for a única pessoa na casa, tudo bem, mas não é uma boa ideia. Dúvida número 3. A chamada regra dos 5 segundos. Se você pegar o alimento do chão rapidamente, ele está livre de germes? Nesse experimento, inoculamos a superfície com salmonela e depois derrubamos todo tipo de alimento, mortadela, pão e também chiclete seco. O resultado? Muitas bactérias foram transferidas em 5 segundos. Até 8.000 bactérias por alimento. E as amostras deixadas por 1 minuto contraíram 10 vezes mais. Trazer à luz o invisível derrubou a regra dos 5 segundos. Bem, a gente já conhece essa questão de transmissão de bactérias e ela nesse momento é muito relevante. Os vírus eles são transmitidos da mesma forma, pelo dinheiro, pelo contato entre as pessoas, pelos alimentos. E por isso que nesse momento, para tentar frear o vírus, tem se sugerido o distanciamento social, o isolamento social e o uso de máscara. Principalmente porque quando você está de máscara, você não vai colocar a sua mão diretamente na boca e transmitir, então assim, captar os vírus que estão no meio. Ok? Bom, resumindo a aula de hoje, a gente tem aqui um conjunto de pontos que são específicos dessa aula e são muito importantes para que vocês foquem isso nos estudos, né? Procariota em relação à origem, evolução, simbiose com os eucariotos, tamanho dos procariotos e a relação de superfície e volume, forma e arranjo das bactérias
estrutura celular e componentes bacterianos, a parede celular, muito importante, né? Estrutura, composição e a diferença entre gram positivo e gram negativa, antibióticos beta-lactâmicos e como eles atuam na parede celular, tipo de reprodução das bactérias e diferença entre procariotos e eucariotos, além da propagação das bactérias no meio ambiente. Então, pessoal, muito bom a nossa aula até aqui e vamos nos ver na próxima aula falando sobre os componentes bioquímicos da célula. Até lá!